Fala galera, Aquino na área e hoje a gente vai fazer mais um Aquino Responde. Bom galera, no vídeo de hoje a gente vai continuar respondendo algumas perguntas que a gente recebeu aí via caixinha do Instagram. Se você na verdade não sabe do que se trata, uma ou duas vezes por mês a gente vai abrir uma caixinha lá no nosso Instagram, vai aparecer aqui nosso arroba. Se você não nos segue, já te convido a nos seguir lá, a gente solta muito conteúdo legal, bastante reels engraçado, conteúdo interessante, então fica ligado que tem muito conteúdo bom lá também. E então, uma ou duas vezes por mês a gente abre uma caixinha e nela é uma oportunidade que você tem de mandar suas dúvidas que de repente você quer um pouco mais de profundidade na resposta, tá? Que às vezes no Instagram não dá tempo, então aqui a gente usa para responder, beleza? Então, bora lá que tem bastante coisa. Primeira pergunta aqui que mandaram é: como funciona uma API? Bom, pessoal, a gente já fez um post bem detalhado sobre isso no Instagram. Te convido a dar uma olhada nesse post, a gente detalhou bastante. Mas, para ser bem breve, pessoal, uma API hoje em dia, a gente está falando de uma estrutura que ela conecta duas pontas, né? Duas ou mais pontas. Então, a forma mais comum que você vai ver por aí quando se fala de API é, por exemplo, um código, geralmente no seu back-end, que ele está sendo conectado com o seu front-end, né? Então, um exemplo, quando você, por exemplo, está usando a Netflix, né? Quando você abre o software da Netflix, o que acontece é que o front-end, que é a carinha do seu software, consome uma API e traz a listagem dos filmes disponíveis, tá? Então, essa API, ela é esse ponto de contato entre o front-end e o banco de dados, por exemplo, onde tem a listagem dos filmes e das séries e tudo mais, e ela fica fornecendo, né, e transitando a informação, tá? Uma forma bem breve, isso é uma API. Se você, por um acaso, quiser um vídeo detalhado, específico sobre a API, deixa no comentário que a gente grava para você, beleza? A próxima aqui, pessoal, a pergunta queria invadir o WhatsApp do meu namorado, me ajuda? O que eu respondo pra essa pessoa, Rodrigo? Anda, se Pô, velho, assim... Bom, ó, primeiro, eu não faço esse tipo de trabalho, tá? E assim, não precisa invadir o WhatsApp do seu namorado. Vai lá, conversa com ele ou larga dele, tá? Mas esse tipo de ajuda eu não consigo te ajudar, me desculpa. Bom, a próxima pergunta é: você poderia explicar o que é a regra de negócio dentro de um código? Bom, pessoal, de uma forma bem simplista, tá? A regra de negócio, ela é aquilo que o seu software se propõe a fazer. Vou dar um exemplo. Imagine que você tem um software que ele é uma calculadora, por exemplo. O que seria a regra de negócio? Justamente o código que realiza os cálculos. Nessa linha de raciocínio, então, como eu falei, a regra de negócio ela é aquele contexto que o seu software está executando. No exemplo da calculadora, o código que está realizando o cálculo, de fato, é a tua regra de negócio. Se você tem um sistema, por exemplo, que cadastra o usuário, justamente o código que cria o objeto do usuário e salva no banco e tudo mais, isso é a tua regra de negócio. Beleza? Tranquilinho de entender, né? Bom, vamos pro próximo aqui. É verdade que você é garoto de programa? O pessoal tá excelente nas perguntas aqui, né, Rodrigo? Mas não deixa de ser verdade. Não deixa de ser verdade, só de final de semana. Bom, pessoal, a verdade é que, na verdade, eu sou um garoto que programa, né? Essa é a melhor coisa. Mas essa é uma piadinha que sempre fazem de garoto de programa, mas já tô ligeiro, tô sabendo escapar dela. Irmão, nasceu não tem não. Vamos para a próxima pergunta. Como ser um bom líder? Quais dicas você daria para quem está prestes a liderar uma equipe? Essa é uma excelente pergunta e eu, inclusive, acredito que não existe o que a gente chama de bala de prata, né? Assim, uma coisa que resolve tudo, né? Eu acho que não existe uma receita de bolo para ser um bom líder. Entretanto, eu acho que tem alguns tópicos que é interessante que um bom líder preste atenção. Então, bom, o que eu diria, né? Eu diria que um bom líder, primeiro, ele tem que saber ouvir as pessoas, né? Então, assim, isso foi um grande desafio para mim, praticamente, né? Eu tinha muita dificuldade de ouvir as pessoas. E quando eu digo ouvir, pessoal, não é só ficar sentado na frente da pessoa escutando o que ela está falando. Você precisa prestar atenção, você precisa se importar com o que está sendo dito, né? Senão você não vai conseguir ser um bom líder porque você não sabe nem qual é o problema que aquela pessoa está passando. Então eu acho que ouvir é o primeiro ponto.
O segundo ponto é empatia. O líder, ele precisa ter empatia pelas pessoas, né? Então ele tem que tentar se colocar no lugar da pessoa, ele tem que tentar enxergar sobre a ótica daquela pessoa, e isso faz muita diferença no dia a dia, tá, pessoal? Eu acho que eu talvez comecei a me tornar talvez um bom líder quando eu comecei a ser um pouco mais empático, quando eu comecei a entender um pouco mais as dores e os problemas das pessoas e me colocar no lugar delas, tá? Então isso é muito legal. E talvez uma terceira, por último, né, mas não menos importante dica eu teria para dar, é que um líder ele precisa ter experiência no contexto o qual ele está liderando. Então assim, se você é um líder, por exemplo, técnico na área da programação, é muito importante que você saiba de programação. Por quê? Porque ao mesmo passo que você pode, de repente, lidar só com pessoas, essa pessoa, de repente, ela pode estar com uma dificuldade em desempenhar, por exemplo, o trabalho dela, e eu, particularmente, gosto de ter uma experiência com aquele contexto para que eu possa mostrar para a pessoa que ela consegue vencer aquele desafio. Então, quando eu era um líder técnico, eu ainda colocava a mão na massa. Quando eu comecei a assumir posições de gestão, eu não codificava mais, eu ficava só liderando pessoas. Mas eu tinha construído uma jornada técnica que me deixava confortável em ajudar a pessoa nas dificuldades que ela tinha nesse âmbito técnico. Então eu diria que entenda sobre o background o qual aquela pessoa está inclusa, né? Tente ser um líder de pessoas, mas que a parte técnica você também domine, para que você consiga ser ali um porto seguro para a pessoa e mostrar para ela que ela tem condições, né, de vencer aquele desafio, de vencer esse problema. Beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Se você tem alguma dúvida sobre o que a gente respondeu aqui, deixa nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em te responder, beleza? Se inscreve então no nosso canal, ativa o sininho, por favor, isso ajuda muito a gente a sempre estar te entregando o conteúdo assim que ele sai, né? E também segue a gente lá no Instagram, porque a caixinha vai aparecer lá, você tem a oportunidade de mandar pergunta e a gente é bem ativo lá. Então, caso você queira bater um papo, tirar alguma dúvida, é uma excelente oportunidade, além do conteúdo muito interessante que a gente solta por lá. Beleza? Pessoal, obrigado pela sua atenção, um abraço e até o próximo vídeo.